Paz seja convosco, povo do Altíssimo. Mais uma vez estamos de volta para tratar de um assunto interessante, a continuidade do assunto do dízimo. Você já percebeu que pouquíssimas pessoas, acho que nenhuma, do povo de Alcha ou do povo de Al se manifestou a favor do dízimo? Preste bem atenção nisso. Quantos que creem no dízimo hoje do povo de Al, do povo de Alcha e creem no dízimo? Você pode considerar a quantidade de pessoas que vêm aqui dar assim, aparecer e ministrar uma mensagem a favor do dízimo? Sim. Você tem visto? Também não. Eu também não tenho visto, não. Incrível, né? No passado também tinha um profeta chamado Micaias. Todos os profetas falavam uma coisa, mas só esse profeta falava outra. Você é conhecedor da Escritura? De que lado que o pai estava? Do lado daquele um ou do lado da maioria? Está entendendo isso? Está acontecendo a mesma coisa. Isso que está acontecendo. Eu estou a favor do quê? Dos profetas. Eu estou a favor do quê? Do cumprimento da palavra. Que nós temos que cumprir a palavra. Temos que viver segundo a palavra. Não podemos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que andar em obediência à lei do Eterno, os mandamentos, 10 mandamentos e os profetas. Está escrito em Al-Shaial 8,16, né? A lei e os profetas. Se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Isto, a lei e os profetas. Nós temos que pautar nossas pregações nos 10 mandamentos, fica bem claro isso, embora simplificado em 2, amor ao Pai e amor ao próximo, mas nos 2 mandamentos, nos 2 primeiros mandamentos, está simplificado os 10. Ali, quebrou um, é culpado de quantos? De todos. Assim eu creio. Se você crê assim igual eu creio, que os 10 mandamentos estão em vigor, lá diz claramente, não furtarás. Não furtarás. E, no entanto, o que nós entendemos? Que não é para furtar. Mas desde aqueles tempos antigos, o povo do Pai estava furtando o Criador. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14, aliás, é isso mesmo, capítulo 3, versículo 14, né? Nós vamos ler lá, o Criador falando, que desde o dia de vossos pais, vós me roubais. Desde o dia dos vossos pais, vós me roubais. Toda a nação me roubais. A nação de Alxuru, a nação de Al, estava roubando o pai. Exatamente. Pode abrir Malaquias 3, versículo 14. Toda a nação estava roubando o pai. Não era... Algumas pessoas falam bem assim, não, era o sacerdote que estava roubando o pai. Eram os sacerdotes que estavam errados ali, no livro de Malaquias, a mensagem é para os sacerdotes. Não era, não. O Criador falou assim, vós todas as nações me roubais. Malaquias 3,14, vós todas as nações me roubais, desde o dia de vossos pais. Vós desviaste dos meus caminhos, desde o dia de vossos pais. Vós toda a nação me roubais. Toda a nação. Então o livro de Malaquias não é para só sacerdote, não. Algumas pessoas aqui quer dizer que era só para aquele tempo. Não, era para... a mensagem de Malaquias é um profeta, preste bem atenção. Ele é um profeta. Para o povo do Pai. Não é para o povo de uma época. Era e é para um povo do Pai. No entanto, temos que entender, e é sabido de todos, né, da maioria, que o povo do Pai reconhecido é quem? É o povo hebreu, Yahudim, é o povo Yahudim. Mas não era só o povo daquela época, Yahudim, preste bem atenção. É o povo Yahudim espiritual e físico de toda a época. De todo aquele que cresce na fé de Abraão.
Então, se tu crê na fé de Abraão, se tu crê na fé de Abraão, crê. Você crê que na fé de Abraão, alguém vai falar, não, eu creio na fé de Alcha, eu creio na fé de Alcha. Mas, irmão, você tem que entender que a promessa de salvação é para todo que crê na fé de Abraão. E na fé de Abraão viria o quê? O Messias, o Mehushihai. Na fé de Abraão viria o Mehushihai. Da descendência dos profetas viria o Mehushihai. E Abraão é pai espiritual e físico desta nação. Só que naquele tempo era o quê? Era só aquela nação com a qual o pai tinha feito aliança. Tinha feito aliança. Mas o quê? O Criador falou, o pai falou que faria um novo concerto com a casa de Iaushuru. A casa de Iaushuru. O povo do pai. Não com a casa de Levi, não com a casa de Levi, mas com a casa de Arrudá. Então o Criador fez um concerto com a casa de Arrudá. Por isso o Messias vem da tribo de Arrudá, conforme a Escritura. Ele vem da tribo de Arrudá. E o Criador faz um novo concerto com ele. O Criador, então, ele faz um novo concerto. E agora ele elimina a forma da forma de praticar, o meio de fazer aliança com ele, que era através do quê? Da circuncisão. Agora o batismo vos salva, segundo a palavra diz. O batismo agora vos salva, segundo Iaucafos. Então nós não somos salvos mediante agora, nós não somos ligados à árvore, à videira, através do quê? Da circuncisão mais. Circuncisão física, mas sim a circuncisão do coração. Feita no coração. A circuncisão agora para de ser feita na carne e é feita no coração. E então nós somos circuncidados no coração, eu e você. E cremos em Alcha, com a circuncisão do coração. Agora nós somos batizados, emergidos nas águas, para fazer parte do povo de Al. E passamos a fazer parte do povo de Al, e agora nós somos Ialdim. Então nós que não éramos povo, passamos a ser povo. Mas nós fomos como? O que aconteceu? Nós fomos enxertados na videira. O que era para a videira passa a ser para nós agora. O que nutre a videira, nutrirá o povo Ialdim espiritual. Eles rejeitaram o Machia, mas nós não. Eles rejeitaram o Yalcha, mas nós não. Observem agora. Eram para eles aceitar Yalcha, mas não aceitaram. Eram para eles crer nos profetas. Crer nos profetas, mas eles estavam em desobediência. Olha o que disse o livro de Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 3, o Criador fala no verso 14, desde o dia de vossos pais vós me roubais, falando para o povo daquela época. Ali já é uma lição para entendermos como o Criador lida com as pessoas que não entregam o dízimo dele. Pois ele diz em Levítico 30, né? Aliás, Levítico 27, 30, ele diz, minha é a dízima de todo o campo, de toda árvore, de todo grão, de todo animal. Meu é. Então, meu querido, minha querida, o pai fala que é dele. Quem não devolve isso está o quê? Está desobedecendo, está cometendo o mesmo erro que aquele povo Ialdim estava nos dias do profeta Malaquias. É estranho as pessoas, a pessoa não entender isso, que é do pai, o dízimo de cada árvore, de cada fruto de cada árvore, de cada animal do campo, de cada cereal. E aí as pessoas estão pregando contra se entregar o dízimo de Al.
Quando eu prego para o povo não entregar o dízimo de Iau, eu estou incentivando as pessoas a roubar Iau. A roubar Iau, como a nação de Auxuru estava roubando Iau desde o dia dos pais, dos seus pais. E o Criador fala ali: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Voltai para mim, e eu voltarei para vós. Meu querido, você conseguiu entender isso? O povo estava passando necessidade, o povo estava amaldiçoado, porque o Criador falou: com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Malaquias 3:10. E o profeta está sendo usado. E quem está usando o profeta? O Espírito Santo. Quem está usando o profeta? Nada mais que o Espírito Santo. Então quem resiste à palavra, está resistindo quem? O Espírito Santo. Então povo de Auxa, acorda. Povo de Auxa que já foi enganado pela serpente, a serpente mentirosa, a serpente enganadora. A serpente é enganadora. O Criador fala: com maldição sois amaldiçoado. Aí vem a serpente e diz: não, não, não. E o povo do Pai cai. Alguns do povo do Pai têm caído nisso. Têm caído mais uma vez. Por quê? Porque Iau enviou um profeta, Malaquias, para pregar o dízimo como ninguém tinha pregado no seu tempo. Ninguém pregou o dízimo como Malaquias. Ninguém foi usado por Iau como Iau usou Malaquias. O Criador usando Malaquias, o profeta, a boca do profeta. Quem resiste Malaquias não está resistindo ao Malaquias em si, o homem, mas o próprio Iau e o espírito de Iau. Por isso que eu quero apelar para o seu coração, meu irmão. Você que já foi dizimista fiel, lá no tempo do cavalo, no tempo do Deus cavalo, que você adorava, você era fiel, tirava certinho e entregava. Por que você deixou de ser fiel a Iauxa? Por que você deixar de ser fiel a Iauxa? Iauxa precisa da sua fidelidade. Iauxa precisa que você creia no profeta dele. Que profeta que o pai falou sobre o dízimo? Malaquias. Agora o pai não levantaria um profeta desse? Presta atenção. Você sabe disso? Pensa, você tem cabeça. Pensa, minha irmã. Pensa, meu irmão. O pai não levantaria um profeta desse para falar aquilo? No finalzinho da antiga aliança. Quando a antiga aliança já estava para terminar. Ele é o último profeta da Bíblia, Malaquias. Né? Percebeu isso? Ele é o penúltimo, porque João Batista é o primeiro, né? Mas a lei durou até, a lei e os profetas duraram até Elhanan, não foi? Não é verdade? Então os profetas, o que o profeta falou, o que os profetas falaram do Messias, o que os profetas anunciaram de salvação, durou até Elhanan. Dali para frente, é Iauxa que prega a salvação. É Iauxa que prega e os demais emissários. É Iauxa que prega. Então, a questão da salvação, do reino dos céus, a mensagem falada mediante profetas, ministério de profetas, durou até Elhanan. Isso em quesito de salvação. Mas é interessante notarmos que os ensinamentos de Iauxa vem confirmando tudo o que os profetas falaram a respeito de si. Então, os profetas, os ensinamentos dos profetas não foram abolidos. Os ensinamentos dos profetas, que não é dos profetas de Iau, não foram abolidos. O meio da mensagem chegar até nós,
o meio de salvação, da mensagem salvífica, chegavam através dos profetas. E essa mensagem, esse instrumento de pregação profética, ministério, durou até Yohanan. Agora é muito importante, Yohanan é João, tá bom? Lucas 16:16. Agora é importante, a crença na doutrina, no ensinamento de Yahweh por meio dos profetas, seria restaurado nos últimos tempos. Seria restaurado. Todas as coisas que o Pai falou pela boca dos profetas, seria restaurado. Você pode pegar a palavra no livro de Atos 3, e você pode conferir em Atos 3, verso 21. Atos 3, 21 está escrito: convém que o céu contenha Yahshua, até o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início, desde o princípio. Convém que o quê? Convém que o céu contenha Yahshua até o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas. Então viria o tempo da restauração do dízimo, porque profeta Malaquia fala do dízimo. Profeta Merushua, blasfemado como Moisés, como Moshe, pregou o dízimo. E agora, se a palavra fala para nós, e ao Cafos, corrompido, blasfemado Pedro, em Atos 3, 21, ele fala que convém que o céu contenha Yahshua até o tempo da restauração de que, irmão? De todas ou menos uma? De todas as coisas pelas quais Yahshua falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio, de todas as coisas. Virá o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos navim, seus santos profetas, desde o início. Então o dízimo está nesse contexto histórico. O Pai falou do dízimo pelos profetas? Falou. Então, onde está a restauração do dízimo sendo pregado hoje? Aonde está a compreensão de que o dízimo tem que ser entregue, devolvido? Está no livro de Atos 3, 21. Abra a sua palavra, abra a Bíblia. Você que ainda não que chegou aqui, está assistindo, está gostando do assunto? Você fala, eita, está quente o assunto aqui, apóstolo Sandoval. Então, que bom. Dá o like aí e aperta o sininho para continuar recebendo a mensagem nossa, tá bom? Se inscreve no nosso canal também. Eu gosto de fazer esse trabalho, irmão. Eu estou igual Micaias, pregando algo que todas as pessoas estão falando que não. Um profeta vem aqui, anuncia Yahshua e fala que o dízimo não é do Pai agora, na nova aliança. Mas é na nova aliança que está escrito isto. Olha, é na nova aliança que o apóstolo Sandoval encontra provas que o dízimo será restaurado. Virá o tempo da restauração, nessa palavra aqui, ó. Virá o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 21. Está entendendo? Virá ou não virá o tempo da restauração de todas as coisas? Virá. Está escrito. Então nós não podemos tirar o dízimo da nossa vida. Não podemos aceitar Yahshua, crer em Yahshua e não crer na restauração do dízimo. Não podemos. Não podemos, não tem como. Crer em Yahshua segundo as Escrituras. Se você crê em Yahshua segundo as Escrituras, Atos 3, 21 engloba o dízimo ali. Ali tem o dízimo. Atos 3, 21. Tá bom? Então, aí você veja bem. Shaul, que você vê ele abrir mão, né? Ele falou, não, eu não quero receber porque ele tinha os seus motivos lá. A Bíblia fala que ele para nós... A Escritura mostra para nós, o estudo e a biografia de Shaul, mostra que ele era de família nobre. Que ele era de família nobre, que ele tinha heranças, né?
ele abriu mão desse trabalho. Mas ele sofria muito, ele fazia isso, segundo ele, para não ser pesado, tá? Não ser pesado aos irmãos, né? Não criar problemas, tá? Mas é interessante que Alcha falou, 1 Coríntios capítulo 14, 9 verso 14, 1 Coríntios 9, 14. Ele mesmo, Shaul, falou, e assim e ordenou e Alcha, os que pregam o evangelho, que viva do evangelho. E ordenou e Alcha. 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. E ordenou, assim ordenou e Alcha, os que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Então, os demais deixaram de trabalhar para pregar o evangelho. E Shaul, Paulo, ele fala: não temos nós o direito de deixar de trabalhar também, como os demais irmãos? Veja que ele falou isso. Ele disse isso. Você é conhecedor, irmão. Você é conhecedor, irmão. Você está calado. Pessoas estão atentando contra a verdade do dízimo. E você fica calado, você fica calada. É hora dos irmãos em Alcha tomarem a frente. É hora dos irmãos em Alcha que conhecem a palavra, que verdadeiramente conhecem a palavra, né? Chega, ei, irmão, eu creio no dízimo, creio em Alcha, mas eu creio no dízimo. Eu quero ver aqui quantos irmãos vão vir aqui e fazer igual o emissário Sandoval, o irmão Sandoval, o apóstolo Sandoval que está fazendo. Quer dizer, quem é que vem? Quem é que vai vir? Quantos vão vir? No povo do passado, todos falavam a mesma coisa para agradar alguém. Quem? Na época era o rei. E só Micaias falava pelo pai. Só Micaias. E agora o apóstolo Sandoval aqui, seu irmão, mensageiro de Alcha, está mostrando isto. Mostrando que todo o povo estava roubando o pai nos dias do profeta Malaquias. Não era só os sacerdotes que estavam roubando. O Criador falou assim, vós, toda nação, me roubais. A nação da época era Yalchuru, era o povo de Al. Naquele tempo era. Mas a nação do Pai não é só Yalchuru hoje. Não. A nação do Pai. Porque a promessa do Pai através de Abraão seria que ele seria pai de muitas nações. Muitas nações. E o mesmo erro de Yalchuru nos dias do profeta Malaquias, desde o dia dos pais deles, chegou a nós também. O povo de hoje está roubando o pai. Foi por isso que Alcha falou: dai a César o que é de César e a Ial o que é de Ial. Dai a César o que é de César e a Ial o que é de Alcha. E Alcha falou isso. Dai a César o que é de César e Ial o que é de Ial. Você crê mesmo que Alcha foi contra o dízimo? Não acredito. Claro que não. E Alcha não é contra o dízimo. Não é contra o dízimo nem contra os profetas. Não é contra o dízimo nem contra os profetas. Por vezes nós encontramos Yalcha dizer assim: vós tardes de coração, para crerdes em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Na lei e nos profetas. Então, preste bem atenção. Merúshua falou do dízimo, Moisés, ele falou acerca do dízimo. Ele falou certo sobre o dízimo, falou. O que ele disse? Que o Criador levantaria um profeta semelhante a ele. Semelhante a ele. Em que sentido? Porque não era da tribo de Levi e Alcha, né? Como nós vemos aí. E Alcha vem da tribo de Yahudá. Mas semelhante a ele em que, irmão?
em toda a casa, fiel ao Pai em toda a casa. E Yahushua é fiel. Yahushua foi fiel. Diz que Yahushua foi fiel em toda a casa do Eterno. E agora vem, irmãos, um vídeo para você, trouxeram um vídeo para você dizendo que o dízimo não deve ser mais obedecido, que o dízimo pertence ao Velho Testamento, à Velha Aliança, né? Mas não te mostraram Hebreus capítulo 7, versículo 8. Hebreus 7, 8. Te mostraram? Não. O que diz lá? Aqui na terra, recebe dízimo homens que morrem. Ali. Procura saber onde é esse ali, nesse versículo. Onde é esse ali? Diz assim, ó. Ali recebe aquele que aqui se testifica que vive. Ali recebe aquele que aqui se testifica que vive. Quem é que nós testificamos que vive? Aqui na terra, quem nós testificamos que vive? É Yahushua. É Yahushua. Nós testificamos que vive é Yahushua. Nós não estamos aqui testificando outro. É Yahushua. É Yahushua. E Melquisedeque é Yahushua. Melquisedeque é o próprio Yahushua. Exatamente, Melquisedeque é Yahushua. E Melquisedeque é o quê? Ele é o sacerdote do Altíssimo. Ele é o sacerdote do Altíssimo. E Yahushua, quando ele vem em carne e osso, ele é feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é um sacerdote eterno. Sacerdote eterno. Quantos sacerdotes eternos nós temos, então? Que é rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Esses três títulos pertencem a quem? A Yahushua. A Yahushua. Tem irmãos pregando Yahushua, mas estão pregando errado. Não estão pregando o evangelho eterno. Não estão anunciando o evangelho eterno. Criando uma confusão no nosso país. Dizendo que o dízimo pertence somente aos levitas. Aos levitas. Não pertence ao sacerdócio eterno de Yahushua. Mas e se Yahushua é feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou Morriltizadoque, que é um sacerdócio recebedor de dízimo, ele é marcado, esse sacerdócio, a marca desse sacerdócio é de ser um sacerdócio recebedor do dízimo. E Yahushua é feito sacerdote desse sacerdócio. O irmão não entendeu nada do estudo de Melquisedeque. O irmão que não é dizimista, ele não está fazendo parte do sacerdócio de Yahushua. Ele pensa que está, mas não está. Para fazer parte do sacerdócio de Yahushua, tem que ser dizimista. Por Morriltizadoque, o Melquisedeque, que é Yahushua. É ele que é sem pai, sem mãe, sem genealogia. É ele. Ele não vem da carne, do sangue. Ele não vem da vontade do homem. Ele é feito sacerdote do Altíssimo pelo Espírito. Meu querido, minha querida, não deixe alguém te enganar. Shaul esteve aqui na terra.
ao estar aqui na terra, no capítulo 24, verso 16. Aliás, 16, 24. 24 mesmo, 16. 24, 16. Shaul fala assim: ó rei, eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Pronto. Abra em Atos 24, 16. Ó rei, leia do 14 ao 16 para você entender mais, melhor. Ó rei Agripas, eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, Shaul cria que o dízimo estava em vigor. Ele cria no dízimo, porque ele falou: eu creio em tudo. Eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. E segundo a crença, segundo esse caminho, segundo essa fé, eu sirvo o Criador na minha consciência, crendo em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Ó rei, conforme esse caminho, conforme o meu povo tem esperança, essa é a minha esperança, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, meu irmão, se Shaul falou que cria em tudo que estava escrito na lei e nos profetas e pregava, ele cria no que estava em Malaquias também. Eu creio na lei e nos profetas. Eu creio que os profetas falaram a verdade. Eu creio. Sim. Você crê no que os profetas creram? Você crê no que os profetas creram? Shaul falou que cria. Então, quem prega contra o dízimo não está crendo no que os profetas creram. Não está crendo. Se você crê no que os profetas creram, você abre a boca agora e fala: eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Aí você é dizimista, então. Porque os profetas nem foram ensinados a crer no dízimo, como pertencendo ao Pai. E Shaul falou isso: eu creio em tudo que está escrito na lei dos profetas, né? Atos capítulo 24, verso 14 a 16. Medite profundamente. Meu querido, minha querida, está escrito: convém que o céu contenha Yalcha. Atos 3, 21. Até o tempo de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas. Todas as coisas que o Pai falou. Esse é o verso que eu deixo para você meditar. Viria o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início. Atos 3, 21. Então eu desafio, irmão, eu desafio quem for que discorde que o dízimo, que o Pai não falou sobre o dízimo pela boca dos profetas. O Pai falou do dízimo pela boca dos profetas? Sim. E o que Atos 3, 21 fala? Que viria o tempo da restauração. Virá o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas, inclusive a de Malaquias. E vem agora através do ministério de Yalcha. Olha que bênção. Já pensou se todos nós, povo de Yalcha, fosse dizimista? Fosse não ser dizimista? Porque, aleluia, eu sou. E quem está conosco é também. Nós já temos um povo de Yalcha dizimista. Já pensou se todos nós, povo de Yalcha, fôssemos dizimistas? Que bênção seria para a obra de Yalcha? Que bênção seria para a obra de Yalcha, irmão? No lugar que tem um obreiro, um missionário de Yalcha, e haveria 10. Onde tem 10, haveria 100. Onde tem 100, haveria 1000.
todos anunciando Yalcha, dizimista fiel. Nós fomos dizimistas quando nós pregávamos o Deus cavalo. Quando nós pregávamos o nome pagão. Esse nome Jesus é um nome pagão, é um nome blasfêmico. Agora é a hora do povo de Yalcha pregar o nome Yalcha e devolver o santo dízimo para ele. Por isso que Yalcha falou: vai a César o que é de César e a Ial o que é de Ial. Brasil, meu povo brasileiro, acorda. A força de Yalcha, a força de Yalcha virá quando houver a restauração de todas as coisas que o Pai falou. A força de Yalcha, a força do povo de Yalcha. O povo de Yalcha, irmão, precisa se unir, irmão. Precisa pregar a verdade dos profetas. A verdade que o Pai falou pela boca de todos os seus santos profetas. Atos 3:21. E falar todos a mesma linguagem. Parar com isso de pregar contra o dízimo. O dízimo é bênção, meu irmão. Agora existem alguns avarentos. Existem alguns irmãos avarentos que vão sair fora, vão sair falando. Mas quem é fiel a Yalcha vai ser dizimista. E, irmão, a fidelidade do homem a Yalcha é medido, irmão. É medida pela obediência à palavra. Nós não podemos ficar crendo em alguém que contradiz um profeta da palavra. Aliás, contradiz Ial. Porque se Ial usou a boca do Malaquias para aquela época dele, e disse que toda a nação dele estava roubando a ele no dízimo, isso quer dizer que existe uma forma de roubar Ial. Como é que vocês me roubam? Em que te roubamos? Eles disseram: em que te roubamos, Ial? Ial falou: no dízimos e nas ofertas. Olha aí, olha como é que rouba o Pai. Como é que se rouba Ial? No dízimos e nas ofertas. Vós toda nação me roubais. Voltai para mim. O Criador falou: voltai para mim. Volte para mim. O povo estava distante de Ial, né? E quando se está distante de Ial, rouba Ial. Mas quando está perto de Ial, quando se reconcilia com Ial, é dizimista fiel. Então as pessoas estão roubando Ial. Toda nação naquele tempo estava roubando Ial. Como que é? Não devolvendo, não trazendo o dízimo. O Criador falou: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Lugar do dízimo é onde, irmão? Não é no seu bolso. Não é no bolso do homem, irmão. É entregar na casa de Ial. É entregar onde? Para um sacerdote do Altíssimo, que prega Yalcha. É o sacerdote do Altíssimo que prega Yalcha. Mas como é que Yalcha vai levantar um sacerdote do Altíssimo que seja melquisedequiano, morriltes-adoquiano, e não receba o dízimo? Se nosso morriltes-adoque, Melquisedeque, é Yalcha, é recebedor do dízimo. Irmão, não deixa a serpente te enganar. Porque a palavra fala que muitos falsos profetas virão em meu nome. E virão falsos profetas no nome de Ial. Viria falsos profetas nos últimos dias no nome de Ial, que pregaria falsas profecias que não se cumpriria. Falso profeta prega mensagem que não se cumpre. Está entendendo, irmão? Não é verdade? Então viria falsos profetas em meu nome. Ele falou: virão muitos falsos profetas em meu nome. Ele falou em meu nome, em nome de Ial. Em meu nome, em nome de Yalcha. E enganarão a quantos? A muitos. Vigia, irmão, vigia, irmã. Se você tem alguém assim algum profeta que se assemelha
a esse padrão de falso profeta que prega profecia que não acontece, não se cumpre. Está entendendo? E prega contra o que está escrito nos profetas. Eu, apóstolo Sandoval Sampaio, nunca vou pregar o quê? Nunca vou pregar contra o que o profeta falou. Eu nunca vou bater de frente com o profeta. Não, jamais. Está escrito a lei e o quê? E o testemunho dos profetas. A lei e os profetas. Vocês não falarem assim, jamais verão a alva. Jamais verão a salvação. Meu querido, minha querida, cuidado, muito cuidado com o falso profeta que viria em nome de Alcha, pregando palavras agradáveis aos ouvidos. Nos últimos tempos, diz a palavra, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha, espíritos enganadores. E a doutrina de demônios. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo a sua mente cauterizada. A mente cauterizada. Esses homens que estão pregando contra o dízimo estão com a mente cauterizada. Estão cegos espiritualmente. E quem cegou eles? O Deus desse século, diz a palavra. Os Zeus desse século, os demônios desse século. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, fala isso. Olha, diz lá. Os Zeus desse século, Deus desse século, o mal desse século, cegou o entendimento. Os olhos do entendimento. Atos 3, 21 diz: convém que o céu contenha quem? Yahshua, até os tempos da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas. Virá o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas. Meu querido, você é homem de Alcha, você é mulher de Alcha, você é jovem de Alcha. Leia Atos 3, 21. Tendo em mente Malaquias, o que Malaquias disse, o que o Pai falou por Malaquias: vós me roubais toda a nação, voltai para mim. Ou seja, volte a ser dizimistas, volte a devolver meus dízimos. Com maldição sois amaldiçoados. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão pregando em Alcha, amaldiçoados. Muitos estão pregando em Alcha amaldiçoados, então. Porque se não estão dizimando, e o dízimo traz maldição, porque para estar em Alcha, quem está em Alcha, nenhuma condenação lá. Mas para estar em Alcha tem que estar enquadrado em Hebreus 7:8, que diz lá: aqui recebe dízimo homens que morrem, mas ali no Chamaiá, o céu, recebe aquele que aqui se testifica que vive. Então Yahshua é recebedor de dízimo ali. Aonde ali? À direita de Yahweh. Yahweh está onde, irmão? No céu dos céus. E ele é recebedor do dízimo dele na terra. Aqui na terra recebe dízimo homens que morrem. Quem são os que morrem? O sacerdote de Yahshua. Alguém fala: não, para receber dízimo. Já me falaram, irmão, para receber dízimo tem que ser levita, porque o dízimo é dos levitas. O dízimo não é dos levitas. O dízimo nunca foi dos levitas. O dízimo foi emprestado para os levitas, até que Yahshua viesse, até que entrasse o sacerdócio eterno novamente. Quando entrou o sacerdócio eterno, quando o véu do santuário se rompeu, e Yahshua falou: está consumado. Ali ele virou o quê? Nosso sumo sacerdote, melquisedequiano. Ele é feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem recebedora do dízimo de Abraão. Então ele recebe o dízimo do povo de Abraão hoje.
Se você é filho de Abraão, na fé. Se você é um filho de Abraão, corrompido, blasfemado Abraão, então você faz parte e creu no Yahshua, então você deve entregar o dízimo para Melquisedeque e ao Yahushua, ou seja, Yahshua também. Tá bom, meu irmão querido? Você faz parte do povo de Abraão, de Abraão, né? Isto. Então você crê na fé de Abraão? Então você crê em Yahshua? Isso, muito bem. Porque em ti, disse Yahshua para Abraão, será bendita todas as nações da terra. Todos aqueles que creem em Yahshua, na pregação de Yahshua. Todos que creem na pregação de Yahshua. E Yahshua em momento algum falou que o dízimo foi abolido. Não existe isso. E Yahshua não fala que o dízimo foi abolido. Momento algum, na Escritura. Ele repreende os fariseus porque eles eram hipócritas. Eles faziam uma coisa e não faziam outra. Eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e esquecia de praticar outras coisas. A benevolência, a justiça, misericórdia, que a gente fala benevolência, e a fé, emuná. Deveis fazer essas coisas, sem omitir aquelas que vocês já fazem. Preste atenção nisso. Sem omitir, sem tirar, sem deixar de fazer. E Shaul fala. Shaul diz, eu creio em tudo que está escrito, na lei e nos profetas. Atos 24, 14 a 16. Meu querido, você está vendo? É um trabalho diferente. Estou pregando Yahshua e estou pregando os profetas. Estou pregando a fé nos profetas de Yahshua. E não há como tirar o Malaquias do meio. Não há como pregar que virá o tempo de todas as coisas. Convém que o céu contenha, irmãos. Eu poderia chegar, irmão, convém que o céu contenha. Yahshua. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Que o Pai, de todas as coisas. Que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas. E não inclui-se o dízimo. Entendeu, irmão? Não inclui-se o dízimo. Porque o Pai falou pela boca dos profetas, em especial Malaquias, mais que todos os demais, ele falou do dízimo por esse. Seria estranho o Pai levantar um profeta como Malaquias, o penúltimo profeta da Bíblia é Malaquias. Seria estranho o Pai levantar esse profeta com uma mensagem tão forte, chamando o povo dele de ladrão, de roubadores. Aquele povo estava roubando. E o que vier, e o povo de hoje, que é também povo de Abraão, os que aceitaram, estão na fé de Abraão, fazendo a mesma coisa, roubando o Pai na cara de pau. Roubando o Pai com a cara lavada e não se sentindo culpado por isso. Irmão, põe a mão na consciência, irmão. Leia Hebreus 7:8, irmão. Ali ele é recebedor de dízimo. E Yahshua é recebedor de dízimo em Aldim, capítulo 7, verso 8. Não aceite pregação de pessoas. Não aceite, irmão, não aceite. Venha, grave áudio. Grave live, grave aí um vídeo. Você que crê no dízimo, grave um vídeo defendendo o dízimo, povo de Yahshua. Quem é a favor do dízimo aí? Eu faço um desafio aqui para o povo de Yahshua que é a favor do dízimo. Grave um vídeo e coloque aqui no canal. Para os irmãos não pensar que é só o apóstolo Sandoval que está falando do dízimo aqui. Faz isso. É você que é mulher de Yahshua. Você que é homem de Yahshua, você que é jovem de Yahshua, e crê que virá o tempo da restauração de todas as coisas, como está no livro de Atos 3:21, você vai ler lá, não vai?
Atos 3:21. Quando você lê lá que vai vir o tempo da restauração de todas as coisas que o Pai falou pela boca de todos os seus santos profetas, inclui o dízimo. Então virá o tempo da restauração do dízimo. Então, se você entendeu isso, grave aqui. Vem aí, grave. Isso, grave aí. Coloca. Daúde disse, eu criei, por isso falei. Eu estou aqui falando porque eu creio assim. Agora, essas pessoas que estão pregando contra o dízimo, que já pregou contra o dízimo para você, não pague o dízimo para eles, não. Não pague, porque eles não crêem. É isso aí. Eles não creem, então não pague para eles. Pague para o eterno, mas pague para quem crê. Pague para quem crê. E aí eu convoco você, meu irmão, minha irmã, que é povo de alma na terra, onde estiver ouvindo o meu vídeo, que se inscreva no meu canal, dê um like, aperte o sininho para receber mais vídeos novos e compartilhe os meus vídeos, porque eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse falar contra o dízimo, os meus vídeos teria milhares e milhares de visualização. Mas um vídeo como esse aqui, devido a grande parte do povo estar com a mente cauterizada por alguns irmãos nossos em Al, que pregaram contra o dízimo no começo, e deixaram muitas pessoas confusas com a mente cauterizada, estragaram um serviço bonito, lindo que estava sendo feito no país. Nós tínhamos que restaurar o nome verdadeiro, não combater verdades, mensagens verdadeiras como essa. Esta mensagem do dízimo é uma mensagem importante para a evolução da obra, o crescimento, a expansão do reino de Alcha. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas mais? Quantas viúvas, quantos órfãos poderiam ser alimentados? Agora prega contra o dízimo, como se os profetas não pregaram. E nós temos que crer em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Saulo fala isso. Atos 24, 14 a 16. Então, quem é de Alcha, quem está fazendo um serviço sério para Alcha, quem está pregando em Alcha de maneira certa, com responsabilidade, aqui o servo falando. E eu dou minha cara a tapa. Está aqui, ó. Eu venho aqui e falo para o Brasil. E falo para o Brasil. Eu sou o único emissário de Alcha que prega a favor do dízimo. Não prego contra templo também. Não prego contra templo. Por quê? Porque qual o problema? Nós somos o templo de Alcha. Mas isso não impede que nós possamos, não impede de estar reunidos em algum lugar. E Alcha falou, onde estiver reunido 2 ou 3, ali estarei. Ele não especificou o local. Podemos nos reunir na casa? Podemos. E podemos nos reunir num prédio? Podemos sim. Podemos. O povo de Alcha, livro de Atos 1:11, se reuniu no cenáculo. Uma casa feita por mão de homem. Você pode dar ali no livro de Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, você vai ver lá eles vindo, depois que Alcha ascendeu, subiu ao Chamaial, para o Pai. Eles foram para o cenáculo. E o que era o cenáculo? A casa onde eles ficavam. Havia um local de reunião. Já havia o cenáculo. É assim que é chamado o local de reunião, onde eles se reuniam lá, no cenáculo. Então o que acontece, irmão? Nós não podemos ser contra. O quê? Não podemos ir pela cabeça de um homem. Nós temos que ir pelo Espírito, irmão. Pelo Espírito da sabedoria. Você tem que seguir o Espírito da sabedoria. Não é seguir um homem. Não siga um homem. Eu peço, não siga a mim, não. Siga o Espírito de Al através dos profetas. Eu não vou contradizer profeta. Eu não contradigo contradigo profeta. Nenhum deles. Para mim, eu falo como Saul falou em Atos 24, 14. Vou falar, no capítulo 24, 14 a 16. 24, 14 a 16, tá? Capítulo 24, verso 14 a 16. Creio em tudo que está escrito
na lei e nos profetas. E vamos pregar. E Yahshua. Mas crendo assim. Crendo dessa forma. Em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. E que virá o tempo do quê? Da restauração de todas as coisas que o Pai falou. Todos os ensinos que o Pai deu. Pela boca, dos seus santos profetas. Desde o princípio. E o dízimo foi ou não foi falado pela boca dos seus santos profetas? Foi. E onde está o dízimo hoje em Yahshua? Quem está pregando o dízimo em Yahshua? Quem está pregando o dízimo em Yahshua? Só o apóstolo Sandoval. Então, examinai as Escrituras. Está escrito, Yohanan 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Yahshua, se alguém quiser fazer a vontade de Yahshua, conhecerá a respeito da doutrina. Se a pessoa fala da parte de Yahshua, se fala dele mesmo. Se eu estiver falando de mim mesmo, não siga não, nem se inscreva no canal. Mas se você for ver lá, que virá o tempo da restauração, se você confirmar na palavra que virá o tempo da restauração de tudo que o Pai falou pela boca dos profetas, dos seus santos profetas, e o dízimo é uma das coisas que o Pai falou pela boca de Malaquias e de todos os demais profetas do Antigo Testamento. Então você se inscreva no canal, dá o like, aperte o sininho e vamos aguardar Yahshua. Vamos aguardar Yahshua, tá bom? Que Yahshua é contigo, família de Yahshua. Forte abraço para você. Para mim é um prazer conhecer você. Um dia estarei na sua cidade. Edificaremos casa de oração para todos os povos. Em cada cidade, Yahshua vai ter a sua casa de oração. Não vai ser só Assembleia Universal, Deus é amor, esses ministérios aí, essas gaiolas. Vai ser casa de Yahshua para todos os povos. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é assim que Yahshua disse? Esse vai ser o nome estampado assim, ó, casa de oração para todos os povos. De Yahshua. Que bênção. Já pensou? No seu estado, um templo central, com milhares e milhares de irmãos em Yahshua, sendo dizimistas fiéis. Tudo organizado. Hoje o povo de Yahshua está bagunçado. Não tem organização, não tem ninguém na frente. Está tudo bagunçado. Todo bagunçado. O povo de Yahshua se reunindo debaixo dos pés de árvore. Tem lugares que não tem nem lugar para se reunir. Tem irmãos em Yahshua que recebeu o Yahshua, nem recebeu o batismo ainda porque não tem ninguém que vai na cidade dele, na cidade dela. Aí vai ser batizado por quem? Por quem não prega o dízimo? Vai ser batizado por quem não aceita o dízimo? Por quem prega contra o que os profetas falaram também? Não adianta. Não adianta ser batizado por um falso profeta. Tem que ser batizado por um profeta que fale a mesma linguagem dos outros profetas. Entendeu? Pegou a visão? Pega a visão. Você tem que ser batizada por quem crê na lei e nos profetas. Nas escrituras e nos profetas. Aí você pode ser batizado assim. Não deixa ninguém que não crê no dízimo te batizar. Não deixa ninguém que não crê nos profetas te batizar. Não crê. Não deixa, não dá crédito. Pode falar. Gente que marca a vinda de Yahushua ou de Yahshua, vive marcando a vinda de Yahshua, e não se cumpre. Onde você viu isso, irmão? Onde você viu um negócio desse? Se Yahshua disse o que ele falou, nós temos que ficar. Aquele dia e hora, só o Pai sabe. Aquele dia e aquela hora, só o Pai sabe. Aminal, você crê nisso? Então, dê o like aí, se inscreve no canal do Apóstolo Sandoval e faz desse canal seu canal. Tá bom?
Assim você incentiva também nós também a continuar esse trabalho na internet. Que Al te abençoe, meu querido. Tá? Compartilha nosso vídeo. Viraliza o nosso vídeo. Dê essa força para Yalcha. Porque, irmão, o dízimo é santo. Pertence a Yal. Compartilhe nossos louvores, tá bom? São louvores abençoados para Yal também. Seja dizimista, a Yal. Como é que você faz? Apóstolo, como é que eu posso ser dizimista, Yal? Você pega, entra em contato conosco. Você tem aí no nosso canal o nosso número é a chave Pix, tá? É a chave. Nosso celular é a chave Pix, tá? Tá aí, no nosso canal. Você procura colocar o DDD na frente, que é o 91, e disca 91 987 43 2156. Quero dizer para você que o nosso ministério é um ministério de Yalcha. Ele é registrado em Brasília, tá? Nosso ministério é registrado, tá? No nome do apóstolo Sandoval, reverendo Sandoval, e está apto a fazer casamento com efeito civil, com efeito religioso, tá? Muitas pessoas de Al, hoje em dia eu falei que está bagunçado, por quê? Porque não pode nem casar os irmãos. Se o irmão quer casar no civil, não pode. Tem que casar só no civil e depois fazer uma cerimônia religiosa de alguém. Não tem assim, não é organizado, não tem ministério, não tem registro. Ah, não pode ter CNPJ, porque a obra não pode ter CNPJ. A igreja não pode ter CNPJ. Irmão, Yalcha disse, dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. E a Yalcha o que é de Yalcha. Nós temos que ser sujeitos às autoridades. As cartas que o Criador falou, através de Shaul, nosso profeta também, né? Ali está escrito, obedecer a vossas autoridades. Aí não é só autoridades, governamentais, não. É autoridades da palavra também. Autoridades segundo a palavra, aquelas que andam segundo a palavra. Então, nós já falamos aqui disso. A obra do Pai tem que ser o quê? Organizada, registrada. Não existe espaço no país, Brasil, não existirá espaço, irmão, para um movimento espiritual. Em breve você vai ver, todos os ministérios vai ser cobrado imposto deles. Toda obra, por isso que tem que estar legalmente, tem que estar legal. E Yalcha não pagou imposto para César? Se vier a cobrança de imposto, nós temos que pagar. E Yalcha pagou imposto. Como é que você não quer pagar imposto? Você quer dizer que não pode pagar imposto? Não vou pagar imposto, não. Porque, Yalcha pagou imposto. A obra de Yalcha paga imposto, deve pagar imposto. Deve pagar o que é de César. Então é por isso que eu falo que está uma bagunça. Porque se Yalcha mesmo foi sujeito a César, nós temos que ser sujeitos às leis do país. Tem que haver o quê? Tem que haver registro do povo de Yalcha. Tem que haver registro. Nós estamos em liberdade religiosa. Estamos em liberdade, podemos expressar nossa fé. Eu sou contra a religião, sou contra a religião. Nós não somos religião. Irmão, você não sabe o que é religião. Religião vem do verbo religar. Ligar uma legião. Ligar legião. Legião acima de 2.000. É um lote acima de 2.000. Passa a ser uma legião. Lembra? Pega a visão. Nós já somos mais de 2.000. Louvado seja Yahweh. Nós somos legiões de Yalcha. Aleluia. Que creu no nome de Yalcha. Então, vem do verbo religar. Religar as legiões. Religar legiões. Entendeu agora? Religiões. Lembra
Infelizmente, né, temos que citar o endemoniado gadareno. Nós somos legião, porque nós somos muitos, né? Legião. Nós somos religiões. Legiões. É uma palavra que se aplica a um número acima de 2.000. 2.000. Já é chamado legiões. É uma palavra de origem latina, né? Certo? É uma palavra de origem latina que vem para nós. E a gente entende então que nós somos muitos já. Nós somos muitos. Louvado seja Yahweh. Nós somos muitos. Por isso, louvado seja Yahweh. Agora precisamos nos organizar. Precisamos ter representantes em cada estado. Precisamos de representantes em cada estado. Pessoas que criam no dízimo, que quer ser dizimista, fiel. Eu quero servir ao sério, apóstolo. Eu quero servir ao, quero devolver o dízimo de Al. Eu já era dizimista de Al quando eu era do nome do Deus Cavalo, né? Jesus. Eu já era. E depois eu criei nessa mensagem aí que os irmãos ficavam falando contra aí. Eu nunca aceitei, mas eu creio. Então seja bem-vinda, irmã. Se inscreva no nosso canal. Dê o seu like. E tá aí o número para você ser dizimista, fiel. 987-432156 é o zap do apóstolo. E vamos em frente. Aí na sua casa, na sua terra, quanto mais crê em nome de Alcha, vamos comprar um lote aí, comprar um terreno aí, vamos colocar uma casa de Alcha aí. Aliás, rei mora em palácio. Vamos fazer um palácio para Yalcha em cada cidade. Vamos fazer um palácio. Às vezes você passa perto de uma igreja aí, de uma casa dessa, você vê porta de vidro, coisas lindas, todas cadeiras, né, assentos de almofada. Você fala, quando Yalcha vai ter isso? Quando eu vou poder falar de Yalcha e alguém me pergunta, onde é a sua igreja? Você fala, não tem igreja. A pessoa não dá crédito, irmão. A pessoa não dá crédito porque tem gente que conhece a palavra. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Irmã, isso é uma seita. Vamos chamar. Isso é uma seita. Vamos falar bem assim, isso é uma seita. É uma seita, você está seguindo uma seita, irmã. Porque os apóstolos iam para o templo. Está lá. E todos os dias perseveravam no templo. No partir do pão e nas orações. Atos 2:46. E Atos 5:42. E de casa em casa e no templo todos os dias. Não cessava de ensinar Yalcha. De casa em casa e no templo todos os dias. De casa em casa, repito, de casa em casa e no templo todos os dias. Atos 5:42. E aí você pode ler também Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. O Criador falou pela boca do profeta Yarmiá, Jeremias, que Ciro edificaria o templo para ele. Leia Esdras 1:1. Leia Ageu também, livro de Ageu, onde fala, o Criador fala, quem viu esta casa na sua primeira construção? Aí, na linguagem pagã é essa, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, na linguagem pagã. Mas, você tirando essa palavra pagã, glória aí, que a gente sabe que é o nome de uma deusa romana, não é isso? Glória. Então, a honra desta casa, dessa segunda casa, será maior que a da primeira. Ora, se o Pai não habita em templo feito por mão de homem, por que ele vai usar Ageu também para falar que a honra da segunda casa, casa feita pela mão do homem, seria maior que a da primeira? Irmã, você já entendeu? Já entendeu? Já entendi, apóstolo. Nos enganaram pregando Yalcha para nós e pregando que o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Pois é, né, irmã? Infelizmente, está enganando e está enganando agora. E tem enganado aí muitos irmãos em Zialdim, né? Pelo Brasil afora. Né? Infelizmente, mas é assim. E Yalcha disse assim, todos que vieram antes de mim foram ladrão e salteador. Todos que vieram antes de mim, olha o que ele falou. Todos que vieram antes de mim foi ladrão e salteador. Eu digo para você que todos que vieram antes de mim, ninguém defendeu o dízimo assim. Ninguém defendeu a edificação de templo para Yalcha. Templo para Yalcha, isso é interessante.
Quando alguém falar assim para você, não, mas o Criador não habita em templo feito por mão de homem, igual está lá no livro de Atos 17, 24. Mas o Criador não habita em templo feito por mão de homem, irmão. Ele não habita, você está falando contra a palavra. Você fala, calma, irmão. O Criador não se contradiz. Se ele fala por Esdra, Jeremias, fala por Esdra 1 e 2, que Jeremias, usando a boca de Jeremias, que Ciro edificaria o templo dele em Alxualim. Se ele falou isso, que edificaria o templo dele, então Iausha não é contra o templo. Iausha entrou no templo nos dias de Chamaiol, Salomão. Você pode abrir a palavra que os sacerdotes não puderam entrar, porque a majestade de Al, a presença de Al, encheu o templo. 2 Crônica 7, Todof 7, 7:1. Leia ali até o 6, né? Você vai encontrar ali. E ficaram, não puderam entrar porque a majestade de Alxa entrou no templo. Aí eu convido você também, meu irmão, a ler Ezequiel 42, 43, 41, 42, 43, onde o profeta é levado, é chamado para o Iau, e é mostrado para ele o templo, uma planta do templo, é arrebatado em espírito. No capítulo 42, 43, tá bom? Leia Kozokiul 42, 43. Sobre o templo. O Criador falando que aquele lugar era o templo de Al. Seria o templo de Al. E levou o homem, e o Criador falou dentro do templo. Dentro do templo. Tá bom? Com o profeta. Então, leia lá, capítulo 42 e 43 de Kozokiul, Ezequiel, tá? Tá bom? Medita nisso e depois nós vamos conversar de novo em outra oportunidade. Dê o seu like. Se você não deu o seu like nesse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho. Eu agradeço a oportunidade que Al está me dando de falar com você agora, tá bom? Seja bem-vindo e faça desse canal o seu canal também. Aprenda aqui com o apóstolo Sandoval Sampaio.